Olá, tendo em conta o contexto em que nos encontramos, particularmente eu que, enfim, estou confinado, estou em isolamento profilático e, portanto, não posso partilhar a sala convosco, resolvi fazer aqui um vídeo que nos permite, enfim, ainda que de uma forma menos interativa, explorar o novo conteúdo que estava previsto abordar e que se prende também com os recursos, neste caso concreto, a radiação solar. Como já tínhamos visto anteriormente, a radiação solar, portanto, é um recurso energético, um recurso renovável, que está disponível para todo o planeta e, portanto, cabe à população utilizá-lo da melhor forma a permitir, digamos, a sua máxima utilização dentro daquilo que são as grandes potencialidades da radiação solar. Como já perceberam pelo título da apresentação, para além da radiação solar, introduzimos também aqui um outro elemento, que é a atmosfera, e exatamente porque a radiação solar faz sentido abordá-la na perspectiva do recurso natural, porque existe efetivamente uma atmosfera terrestre que determina que essa radiação solar chega à superfície da Terra nas condições ideais para que possa ser aproveitada na perfeição. De outro modo, era impossível o seu aproveitamento, certo? Vamos então procurar explorar, ainda como eu vos disse, de uma forma menos interativa, esta apresentação e depois, oportunamente, colocaremos questões, colocaremos dúvidas e fazemos o respectivo esclarecimento das mesmas, ok? Então, vamos lá a isto. Definimos então a atmosfera como sendo uma camada gasosa que envolve o planeta Terra e que o acompanha em todos os seus movimentos. Estamos a referir ao movimento de rotação e movimento de translação da Terra. Mas a atmosfera é também importante para o planeta, já que exerce três funções fundamentais. A primeira, desde logo, associada à preservação da vida no planeta. Exatamente em função da tal composição gasosa específica e equilibrada que a atmosfera apresenta e que determina essa preservação da vida orgânica no planeta. Depois, a sua função protetora. Por um lado, a proteção contra os corpos celestes que se desintegram à entrada precisamente da atmosfera pelo atrito e, portanto, não chegam à superfície da Terra. E, por outro, também a proteção da superfície da Terra de algum tipo de radiação solar em excesso que é prejudicial aos seres vivos e que é designada de radiação ultravioleta. Há ainda uma terceira função, que é a função reguladora, que, como o nome indica, regulariza, neste caso, as temperaturas, permitindo um equilíbrio térmico da Terra através do fenómeno de efeito estufa natural. Ou seja, a superfície da Terra absorve radiação solar, portanto aquece, mas através deste efeito estufa natural não permite que, por irradiação, esse calor seja emanado para as altas camadas da atmosfera, permitindo que a camada que esteja mais próxima da superfície da Terra preserve esse calor ao nível da superfície da Terra e assim permite o tal dito equilíbrio térmico. A atmosfera é constituída por 5 camadas. Cada uma das camadas da atmosfera apresenta características diferentes em função do comportamento da temperatura do ar que se verifica em altitude. Por outro lado, cada uma das camadas também assume características diferentes em função da ocorrência de determinados processos atmosféricos que são responsáveis pela obstrução à passagem da radiação solar. Esses processos atmosféricos, nomeadamente a absorção, a reflexão e a difusão, são aqueles que são responsáveis efetivamente pela manutenção do tal equilíbrio térmico que se verifica na superfície da Terra. Daí a importância da atmosfera na radiação solar, sobretudo na radiação solar que chega efetivamente à superfície da Terra. As camadas que compõem efetivamente a atmosfera e, seguindo a sequência desde a superfície da Terra até a altitudes mais elevadas, portanto, em contacto com o espaço,
são a troposfera, portanto a camada que está imediatamente em contacto com a superfície da Terra. Logo de seguida, a estratosfera, uma camada cujos gases que se encontram aí em maior concentração estão distribuídos e estão dispostos precisamente em estratos, daí a sua designação. A mesosfera, que é considerada a camada intermédia, daí também a sua designação, mesosfera. A termosfera, que apresenta uma designação associada a um aumento brusco da temperatura. E depois a exosfera, que corresponde à camada externa, digamos assim, de toda a atmosfera e que estabelece o contacto com o espaço interplanetário. Voilà. Analisando agora particularmente cada uma das camadas da atmosfera e partindo da observação da imagem que vocês têm no ecrã do lado direito, começamos por então fazer referência à troposfera, cujas características são as seguintes. Desde logo, uma vez que a camada está em contacto direto com a superfície da Terra, podemos considerar que é a camada inferior da atmosfera. Depois, a sua espessura média não vai além dos 12 km. Uma outra característica é o facto de ser considerada uma camada agitada devido à instabilidade do ar. Portanto, o ar em movimento corresponde a um fenómeno atmosférico que é o vento. E é precisamente na troposfera que ocorrem os ventos. E também por essa razão se diz que a camada da troposfera é agitada, exatamente pela ocorrência dos ventos. Também ocorrem outros fenómenos atmosféricos, outros fenómenos meteorológicos importantes, nomeadamente a precipitação, a trovoada, a formação de granizo, e, portanto, esses fenómenos também determinam uma característica importante para a troposfera. E, por fim, ocorre, claro, uma variação térmica, como há bocadinho referíamos. Uma das características das várias camadas da atmosfera é o comportamento da temperatura, e aqui verifica-se efetivamente que a temperatura baixa à razão de 0,6 graus por cada 100 metros de altitude que se verifica, ou então numa outra proporção, 6 graus Celsius por cada 1000 metros de altitude. Portanto, este fenómeno ocorre nesta proporção, com esta razão, apenas na troposfera. Convém referir também ainda que a troposfera é interrompida pelo seu limite, que se chama tropopausa, como aqui se verifica. Segue-se, entretanto, a camada estratosfera, que está localizada precisamente entre o limite da troposfera, que é a tropopausa, e o limite da sua camada, que é a estratopausa. A temperatura aqui aumenta ligeiramente com a altitude, depois mantém-se praticamente constante até aos 20 km. Este aumento da temperatura deve-se à absorção da radiação ultravioleta pela ozonosfera, ou seja, pela camada do ozono, que se concentra sobretudo aqui entre os 20 e os 30 km de altitude. Esta camada, como já referi há bocadinho, portanto, a camada do ozono está localizada dentro da estratosfera e, portanto, também aqui assume a sua designação de ozonosfera. Ora, de seguida apresenta-se a mesosfera, a tal camada da atmosfera intermédia, em que a temperatura diminui à medida que a altitude aumenta. No seu limite superior, a temperatura é na ordem dos 80 graus negativos. A mesosfera, portanto, está logo imediatamente a seguir à estratopausa. Imediatamente a seguir, a termosfera, cuja designação está relacionada com o aumento da temperatura em altitude, podendo atingir valores na ordem dos 1400 graus Celsius aos 500 km de altitude e aos 2000 graus Celsius no seu limite superior. Portanto, a termosfera aqui a fazer jus
ao aumento da temperatura que se verifica exatamente nesta camada. Finalmente, a exosfera, que corresponde à parte superior da atmosfera, situa-se acima da termopausa. Portanto, a termopausa, como já sabemos, é o limite da camada da atmosfera anterior, ou seja, da termosfera. A densidade do ar aqui é de tal maneira baixa que alguns autores consideram que a exosfera não faz parte exatamente da atmosfera. No fundo, faz parte de uma transição entre a atmosfera e o espaço interplanetário. Daí também a sua designação. Ela chama-se exosfera exatamente porque está na parte externa, na parte exterior da atmosfera, precisamente na tal transição entre a atmosfera e o espaço interplanetário.